E aí galera do Fletout, tudo beleza com vocês? Aqui é o Juliano Barata, editor-chefe e fundador do Fletout. E sim, esse aqui é o meu Honda Prelude 1992 4WS, tem uma caixa de direção aí atrás. Hoje finalmente vocês vão conhecer mais a respeito desse projeto. Ele já estava aparecendo no nosso Instagram, ele apareceu no nosso Facebook, às vezes aparecia de coringa e uma outra matéria. E hoje eu vou contar um pouquinho da história. Vou falar um pouquinho sobre o Honda Prelude de forma geral, vou contar as motivações que me levaram a comprar esse carro no fim de 2014. E vou dar uma pinceladinha na receita de preparação. Na verdade a gente vai ter um vídeo, um conteúdo à parte só para contar da preparação, né? Eu sei que vocês estão loucos para saber disso e eu também estou louco para falar a respeito, então vou dar uma pinceladinha aí já nesse vídeo. A gente vai dar uma voltinha pela cidade aí, no formato clássico, com o GoPro aqui na janela, né? E eu vou falar um pouquinho sobre tudo isso, tá? Na verdade esse vídeo e esse carro, eles fazem parte de uma fase nova do Fletout, a gente vai dar uma ênfase maior para projetos, né? Carros de rua, carros de track day, carros de arrancada, a gente vai fazer reportagens com esses carros. A gente já fez isso ao longo da história do site, mas um pedido muito antigo dos nossos leitores é que a gente desse mais ênfase para isso. Então vamos atender aí ao pedido de vocês. Eu espero que vocês gostem. Não esqueça de dar like aí no vídeo, de assinar o canal se você não for assinante. E aquele sininho também de notificações é bastante útil, que aí sempre que a gente sobe um vídeo novo você fica sabendo. Beleza, pessoal? Então vamos lá dar uma voltinha com o Prelude 92 4WS. Bom, pessoal, você que acompanha o Fletout aí desde o começo da nossa história, eu acompanho a nossa equipe desde antes, né, desde a época do Jalopnik. Você sabe bem que eu tinha um Dodge Dart, né, o projeto chamado Dart Games, que era um projeto bem extremo, né, era um Dodge Dart 78, caracterizado de 68, com bloco de 340, né, que tem um diâmetro de cilindro maior que 318, cabeçote de alumínio, câmbio de Viper T56, freios Willwood de Corvette C3, painéis de carroceria removíveis de fibra de vidro. Realmente era um projeto bem extremo, era uma coisa bem mal educada, né? E eu sempre tive o sonho de ter, junto com esse carro americano, de cultura americana mais extremo, né? Esse trabalho de consertar e ajustar o projeto, porque embora seja um carro muito legal, cheio de vícios em termos de projeto, né? Em paralelo a isso, eu queria ter uma antítese, eu queria ter um carro japonês de tração dianteira, desculpa Sonic, e praticamente original, assim, um carro na linha mais OEM Plus, né, para degustar, vamos dizer assim, um trabalho de engenharia de ponta, né, e no caso, na época a Honda realmente dominava muito, como eu vou falar aí mais pra frente do vídeo, né? Então essa foi a primeira motivação. Eu queria um carro japonês de tração dianteira, então obviamente teria de ser um Honda, né? Se a gente está falando de anos 90, né? Inicialmente ia ser um Civic EG ou EK, mas tinha uma dificuldade muito grande de achar carros inteiros. Eu ia comprar um carro de um amigo, mas ele acabou vendendo antes. Também a gente estava no começo do Fletout, aí foi bom, vou dar uma pesquisadinha a mais. Aí eu lembrei do Gran Turismo 2, aí lembrei do Honda Prelude, comecei a assistir alguns vídeos, aí eu vi alguns comparativos muito curiosos, né, feito pela Best Motoring, no caso Hot Version, né, que era o quadro deles de carros modificados. E aí a gente tem o Prelude do Susumu Koyama, da Junauto, né, que deu uma benga aí memorável num S2000 preparado. E aí eu comecei a olhar o Prelude com outros olhos. Falei, cara, esse carro não é exatamente um Honda Accord, né? Porque eu tinha essa visão um pouco estereotipada na época de que era um Honda Accord com outro design. Aliás, o próprio Accord é um carro incrível, então realmente é uma bobagem na minha cabeça. Mas aí eu comecei a pesquisar um pouquinho mais, e aí eu descobri algumas características dinâmicas que eu achava muito interessante nesse carro. A gente entra nesse segundo ponto que me fisgou no Prelude, né? O entre-eixos desse carro é de 2,55. Isso é 7 centímetros menos do que o Civic Coupé EG da mesma época. Então inércia polar, para mudar de direção, é outra história, principalmente porque o carro ele é 7 centímetros mais largo. Então você tem um potencial dinâmico muito interessante. Ele tem um handicap, sim, que ele é na ordem de 100 kg mais pesado, né? Então, assim, no extremo das coisas, o Civic tem vantagem. Mas esse carro tem uma coisa que é muito sofisticada. O projeto dele, por exemplo, se pegar a distribuição de peso, 58% na frente e 42% atrás. Todas as tração dianteira que eu conheço estão na casa de acima de 60%, né? E aí
Depois eu descobri que alguns Preludes tinham caixa de direção atrás, que é o caso desse aqui, que é o 4-wheel steering, né, o 4WS. E aí você começa a descobrir, começa a pesquisar por que alguns carros tinham isso. E aí você fala, putz, que maravilha, por que ninguém tem? De repente a engenharia, a indústria automotiva, todo mundo agora está usando nos carros de alta extrema performance, né? A MG GT, Porsche 911 GT3, GT3 RS, o Turbo. E é exatamente com o mesmo sistema de funcionamento desse carro aqui. Se você olhar a curva para onde ele vira, de acordo com a velocidade, 1,5 graus para cada lado, é exatamente igual. Então foi uma coisa realmente incrível. Quando eu descobri esse sistema 4WS, aí eu fiquei realmente apaixonado pelo carro, né? Então, e ele tem um motor que é só dele, né? Então, embora ele use parte da plataforma do Accord, suspensão não tem nada a ver nos componentes essenciais, né? Talvez um outro terminal ali, mas os componentes estruturais de suspensão são todos diferentes, parte de transmissão é diferente. Ele tem uma família de motor próprio, que é a H, né? Que muitos consideram como o pai da família K, né, famosa aí no caso do Civic SI, né? Ele tem realmente, conceitualmente, ele compartilha bastante coisa, mas componente é pouca coisa que eles dividem, né? Então aí eu comecei a ficar intrigado. Eu falei, gente, esse carro tem uma coisa a mais aí que a galera não tá se ligando muito, né? Porque o Civic, ele tem toda essa fama do Velozes e Furiosos e da cultura do Kanjo, né? No Japão. E aí o Prelude sempre ficou de lado, sempre ficou esquecido, né? E aí eu comecei a ficar encantado com tudo isso. E aí a gente chega no terceiro ponto, que pra mim foi uma carimbada essencial, que tem nome inclusive, que é LJK Set Right. E LJK é uma abreviação de Leonard John Kinston Set Right. É simplesmente um dos maiores e mais importantes jornalistas da história do jornalismo automotivo. Ele foi editor da revista Car por mais de 30 anos, fim da década de 60 até a década de 90. E é um cara com extremo conhecimento técnico, extremamente erudito. Aliás, gostava muito de música clássica, ele tinha quadros em rádios, realmente era uma figuraça. E um cara que tinha muita sensibilidade dinâmica, guiava pra caramba, era um mito na época, né? Isso muito antes de existir programas de TV e tudo mais. Então realmente ele era uma persona, né? Era muito admirado pelos leitores. E ele era um grande fã do Prelude. E ele escreveu uma coluna em 94, se eu não me engano, falando sobre os carros que ele compraria se tivesse um orçamento de 540 mil libras esterlinas, que é um absurdo de dinheiro, imagina naquela época, né? E o carro que ele escolheu para usar mais foi o Prelude, e o argumento dele foi excelente. Simplesmente não existe carro melhor para se dirigir. Quando um cara desse nível dá uma chancelada dessa, dá uma carimbada desse nível, cara, aí tem alguma coisa realmente especial no carro, né? E aí, na verdade, foi até o contrário. Quando eu comecei a pesquisar, nesse processo de pesquisa, que eu encontrei esses artigos do LJK Set Right, e aí eu descobri que ele teve 2 Preludes, né? Então ele não só falou, mas ele realmente comprou. Ele comprou um dessa geração, de 4ª geração, e depois um de 5ª geração, que ele dirigiu até os últimos dias dele, né? Ele faleceu em 2005 com um problema de câncer, né? Então quando um cara desses fala uma coisa desse do carro e compra ainda, e outro depois, aí eu falei, preciso experimentar e entender melhor esse carro. E aí foi aí que eu realmente me encantei com o Honda Prelude, né? E aí nesse processo de pesquisa toda também tem uma parte de produto que eu fui descobrindo, né? O Prelude, acima dele só tinha o NSX, né? Então é um produto muito sofisticado. Embora o Civic tenha toda a fama, o Prelude tem outro nível de construção, né? Então eu vou editar agora, vou inserir aí um trecho para vocês verem alguns dos pontos chave aí que me chamaram a atenção. To see clearly and take a direct path to safety and excitement. These are my ultimate driving goals. Honda Prelude. Just move it. Honda Vernoから。O Prelude foi fabricado em 5 gerações entre 78 e 2001, todas com a mesma característica, um cupê esportivo que fosse o prelúdio das inovações da Honda em luxo e tecnologia, mais ou menos como a Mercedes-Benz faz com o Classe S.
tanto que o Prelude foi o carro-chefe inaugural da Honda Verno, uma operação Prime da marca voltada para os modelos de luxo. O conceito de vanguarda do Prelude fica bem evidente no design externo, com frente baixa, traseira alta, paralamas bem arredondados, algo bem avançado para a época e que envelheceu bem, não parece que o carro tem quase 30 anos nas costas. A vanguarda também fica bem clara na arquitetura envolvente interior, com as séries de ventilação embutidas nos painéis de porta, no cluster oculto no visor inteiriço, no ar digital nos modelos japoneses, nos bancos com um apoio lateral bem generoso, bem esportivo, um ponto H, aliás, bastante baixo, comparável ao do Audi R8, e, claro, com um sistema de esterçamento nas 4 rodas, que era a grande cereja no bolo em termos de tecnologia. Além de tudo isso, o Prelude apresentava uma qualidade de construção mais esmerada que a do Civic, com mais superdimensionamento de componentes e mais requinte nos acabamentos e forrações. Tudo nele é um pouco mais sólido. Isso cobrava o seu preço na balança, como eu falei, algo em torno de 100 kg a mais, mas fazia sentido para a proposta esportiva com recheio de luxo. Guardadas as proporções, o Prelude era mais ou menos como uma versão curta de um Série 6 da BMW. Aliás, uma curiosidade, o nome Prelude originalmente foi registrado pela Toyota, mas a marca acedeu cordialmente para o uso da Honda. E por fim, galera, para mim uma grande motivação, na verdade é uma grande honra até, de ter um carro de 92 especificamente, é que se você pegar o recorte temporal do que era a Honda na época, o Senna tinha acabado de ser tricampeão, né? Ele foi tricampeão em 91. O portfólio da Honda em 92 estava uma coisa absolutamente matadora. Você tinha o NSX, essa geração de Prelude tinha acabado de sair, a Accord CB7, Civic EG. Assim, o portfólio deles era incrível, eram carros perfeitamente usáveis para o dia a dia, mesmo o NSX, todos com motor VTEC, então muitos giradores, característica de carro de corrida, não existia nada de downsizing na época, né? E isso permitia um consumo muito frugal também. Então, em termos de engenharia, eram carros extremamente sofisticados. E a Honda estava realmente no zênite. Então, você ter um carro dessa época, um recorte, né? É uma coisa muito legal. E por isso essa ideia também de não ir longe demais no projeto do carro, né? E respeitar um pouco das características da engenharia dele, né? Então, até uma brincadeirinha aqui, o Sonic, que vocês viram aí, tá balançando o tempo todo aí, é até uma remissão a essa época. O Sonic foi lançado em 91, né? Eu tinha uma lembrança de infância, de um arcade que eu jogava, chamava Ride Mobile, que era um carro meio da década de 60, parecia um Lola, assim, né? Um meio protótipo. E aí tinha um Soniczinho que ficava balançando e tal, enfim, bobagemzinha, mas realmente para contextualizar essa coisa da época e do projeto, né? E com isso a gente entra então no o que raios eu vou fazer com esse carro. Embora o Dart Games tenha ido embora, eu vou manter muito a ideia original de você fazer um projeto que valorize mais a engenharia desse carro em termos originais, né? Então, é lógico, os games foram embora, então aí esse conceito ganhou um pouquinho mais de pimenta, mas não foi muito longe. Então, assim, suspensão é basicamente original, mas tem outros componentes que foram retrabalhados em carga, né? Tem um buchinho de PU, tem um coiloverzinha, base estabilizadora mais grossa, tudo isso eu vou detalhar no próximo vídeo e até falar um pouco das características disso, né? Mas, por exemplo, roda é original, foi diamantada, foi, aliás, um trabalho excelente da WRS, é isso, recomendo demais o trabalho dos caras. Ele tá calçando a Divan Neova, né, de pneu, então ele tem esses pulos do gato, né? Freio é a mesma coisa, disco do tamanho do Prelude VTEC, sim, mas é um disco mais grosso já, da EBC, pastilha Yellow, enfim, tudo isso eu vou detalhar no próximo vídeo. Mas ele tá dimensionado e vai ficar cada vez mais dimensionado para conseguir andar no track day com segurança, com margem, dar um susto aí numa galera, mas não vai ser nenhum track day hero, né? E a parte de powertrain eu vou manter dentro do universo Honda. Eu gostaria muito de manter o H, né? Fazer um H22 VTEC preparadão e tudo mais, mas é um motor muito complexo, eu vou explicar isso no próximo vídeo também. E questão de peças também é difícil de importar tudo, sendo que aqui a gente tem farta disponibilidade de motores da família K, né? Então é tudo muito mais fácil. Então um detalhe que é crucial, o K20, K24 ele pesa 40 kg menos do que o H22, H23. Então para mim isso meio que encerra a questão, né? E ainda fica dentro do contexto de Honda, né? Então não é um swap simples de ser feito, mas eu acho que ele embala bem com o que eu tô querendo fazer com esse carro. Ele vai ter exatamente essa cara que vocês viram sempre, então
E isso não vai mudar. Então o projeto vai ser isso, vai ser um carro que vai ficar bem forte, bem legal, bem divertido, mas não vai ser nenhum míssil, não é um carro para andar na frente de track day, não. Aliás, é um carro que eu quero envelhecer com ele e fazer de tudo com ele. Eu uso esse carro durante a semana, às vezes, viajo com ele, vou encontrar os amigos, às vezes precisa parar na rua, eu paro, lógico, porque todo aquele cuidado extremado, eu não largo em qualquer lugar esse carro, de jeito nenhum, é lógico. Mas não é um carro que, putz, só dá para usar para andar em track day, por exemplo, né? Ou não é uma cristaleira também. Então é um carro que dá para fazer tudo com ele, né? Exceto pegar a estrada de terra, isso eu não gosto não. Eu já tive que pegar e, putz, deu mó dó. Principalmente porque os componentes elásticos agora de suspensão estão bem travados, então judia um pouco aí, né? Mas é isso, pessoal. Então esse aí é o projeto, o básico, né, do projeto desse Prelude. Ah, tava esquecendo, gente. Por que chama Project Berger, né? Tava esquecendo disso, desculpa aí, gente. É meio que uma tiradinha, assim, na verdade. Porque o Berger era um cara extremamente divertido. Era um dos pilotos mais queridos da época da Fórmula 1. E era um cara rápido, embora não fosse um ponteiro, né? Ele não fosse um top driver como o Senna, como o Prost, né? E era um piloto que ficava sempre em segundo plano, sempre ali, com Patrese, Berger, não sei o que. E o Prelude é assim, né? Porque tem um monte de qualidades, mas ninguém lembra dele, entendeu? Então eu achei coerente. Até porque na época o Berger era piloto da Honda, McLaren Honda, né? E é um cara sensacional, o cara nota 11, pô, o cara foi companheiro do Senna, entendeu? Então eu acho que tem muito a ver, até porque o Berger tem essa coisa de ser amigão e tudo mais, e eu quero que esses carros tenham essa característica de amizade, né? Aliás, tem muita coisa que a gente vai fazer com esse carro, eles vão descobrir, e isso envolve vocês também, leitores, então vai ser bem legal. Certo, pessoal? Então agora sim eu contei tudo que eu precisava contar nesse primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai falar muito ainda desse carro ao longo do tempo, né? O vídeo sobre a preparação eu vou fazer logo mais, então não fiquem tão ansiosos. Eu também tô louco para detalhar para vocês aí. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês aí e um abraço.